tema da nossa aula de hoje é Evolução das plantas. Uma das melhores hipóteses da origem das plantas atuais é que elas são descendentes de algas verdes que colonizaram o ambiente terrestre há cerca de 500 milhões de anos. A partir desse grupo de algas verdes surgiram pelo menos 4 grupos de plantas, o que são chamados hoje de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O primeiro grupo de plantas terrestres são as briófitas. As briófitas são totalmente dependentes da água para a sua reprodução e sobrevivência. Não possuem vasos condutores e, por conta disso, seu porte é bem pequeno, elas não crescem muito e também não possuem sementes. As briófitas, elas não possuem tecidos verdadeiros, elas possuem estruturas que são chamadas de rizóide, que é responsável pela absorção de água e sais minerais do substrato onde ela se encontra, o cauloide, onde surgem os filóides, e os filóides, que é responsável por realizar a fotossíntese. Como elas ainda não possuem vasos condutores, a água que é absorvida pelos rizóides, ela é transportada de célula para célula, em um processo bem lento. Em relação à reprodução, elas possuem a fase gametofítica e a fase esporofítica. A gametofítica é a que fica na base, enquanto a fase esporofítica ela se encontra nessa parte aqui, no qual os esporos eles saem pela cápsula e esses esporos caem na água. No momento que caem na água, os masculinos que possuem flagelos, eles vão de encontro aos femininos. E aí, quando há o encontro, formam uma nova planta. As briófitas são classificadas nesses 3 grupos: os antóceros, os musgos, que são os mais conhecidos, e as hepáticas. Diferente das briófitas, as pteridófitas apresentam vasos condutores, que são chamados de xilema e floema. O xilema é responsável pelo transporte de água e sais minerais da raiz até as folhas, enquanto o floema é responsável pelas substâncias orgânicas das folhas até a raiz. A presença desses tecidos garantiu maior eficiência nesse transporte de substâncias pelo corpo da planta, já é um processo mais rápido. Outra característica importante é a capacidade de sintetizar lignina, que permite uma maior rigidez. Com isso, elas são capazes de alcançar grandes alturas. E os principais representantes das pteridófitas são as avencas, as cavalinhas e as samambaias. A reprodução das pteridófitas, de maneira simplificada, ocorre da seguinte forma. Se a gente for olhar a parte de baixo da folha de uma samambaia, vamos conseguir ver uns pontinhos mais escuros, que parecem sujeira, mas não é. Nessa segunda imagem, tem novamente esses pontinhos mais escuros e é onde formam os esporos. Quando esses esporos caem no substrato, procuram um lugar propício para a germinação. Quando ocorre a germinação, há a formação de gametas masculinos e femininos. Quando entram em contato com a água, os masculinos nadam pela água através dos flagelos ao encontro dos gametas femininos e aí ocorre a fecundação e forma uma nova planta. Um próximo grupo são as gimnospermas, que são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. E elas são plantas que apresentam como característica mais marcante a presença de sementes nuas, que não estão no interior de frutos. Nelas não se observa a presença de flores, mas elas apresentam estróbilos, também chamados de cones, que são estruturas reprodutivas que possuem folhas modificadas capazes de produzir esporos.
As sementes, elas são formadas por três partes básicas: o embrião, a reserva nutritiva e um envoltório. Suas principais funções são proteger o embrião e garantir a dispersão da planta. Quando a semente cai no solo, ao encontrar um lugar adequado, germina, dando origem a um novo indivíduo. As gimnospermas são divididas em quatro principais grupos, que são as coniferófitas, sem dúvidas o maior grupo de gimnospermas, que nele encontramos as famosas coníferas. As cicadófitas, que possuem folhas que lembram as palmeiras. As ginkgófitas, que é um grupo que possui apenas essa espécie vivente e as folhas dessa planta assemelham-se a um leque. E as ginetófitas. Por fim, temos o grupo das angiospermas, que compreende o maior grupo de plantas terrestres existentes. São plantas vasculares. Suas principais características é que possuem flores, frutos e sementes. As flores são responsáveis por formar os frutos e as sementes, além de atrair a atenção de animais, por exemplo, as abelhas, que polinizam as flores. Quanto mais chamativas as cores, mais atraem animais. Os frutos servem para abrigar as sementes e também, por exemplo, se um animal chegar em uma árvore, está no lugar X, se ele consumir essa semente e sair para um lugar Y, quando ele for defecar, essas sementes irão sair e irão germinar no local Y. Isso é muito bom para a dispersão das plantas. As angiospermas, elas são classificadas em dois grandes grupos, o grupo das dicotiledôneas e monocotiledôneas. A olho nu, a gente consegue perceber quando a semente germina, que quando nasce duas folhas, as duas primeiras folhas, elas são dicotiledôneas e uma folha somente são chamadas de monocotiledôneas. E há outras diferenças também. Enquanto a raiz das dicotiledôneas é raiz pivotante, percebam que há uma raiz principal e como se fosse uma raiz principal e alguns galinhos em volta, mas a gente nota qual é a raiz principal. E a raiz das monocotiledôneas é chamada de raiz fasciculada, que não há uma raiz principal nela. As folhas das dicotiledôneas são chamadas de reticulinérvias, que são essas nervuras aí. Tem a nervura principal e tem as outras saindo dela. Enquanto das monocotiledôneas é uma folha possui nervuras paralelinérvias, são nervuras paralelas entre si. Em relação às flores, as dicotiledôneas apresentam flores que possuem pétalas tetrâmeras ou pentrâmeras, que são múltiplos de 4 e 5, enquanto as monocotiledôneas apresentam flores trímeras, com pétalas múltiplas de 3. Enquanto as dicotiledôneas apresentam crescimento secundário, ou seja, o caule delas é bem mais grosso, as monocotiledôneas apresentam um crescimento primário, que é relacionado à altura, é muito mais alta do que as dicotiledôneas. E alguns exemplos de plantas angiospermas temos a laranjeira, a mangueira, coqueiro e diversas outras plantas que encontramos até mesmo no nosso quintal. E recapitulando, as plantas terrestres teve origem através das algas verdes e foram se modificando ao longo do tempo até chegar nessas árvores de grande porte que a gente conhece, frutíferas. Primeiro foram as briófitas, que já foram as primeiras plantas terrestres, mas que dependiam totalmente da água para sobrevivência e reprodução.
As pteridófitas, que já possuem vasos condutores de seiva, conseguindo chegar a um porte maior, a crescer mais do que as briófitas. As briófitas não possuem vasos condutores. E as pteridófitas, elas também necessitam de água, mas não tanto. Já as gimnospermas foi quando apareceram as sementes, que aí não foi preciso tanto de água para a sua reprodução. E as angiospermas, que foi a origem das flores e os frutos para proteger as sementes.